Olá pessoal, então vamos aqui, dar início à nossa videoaula prática de carcinologia e malacologia, hoje com uma aula especial da parte da carcinologia, que é o estudo dos crustáceos. Então uma aula prática para exercitar um pouco do que vimos na aula teórica, a respeito da morfologia. A morfologia do camarão a gente já viu um pouco na outra videoaula, Hoje, como vocês podem ver, vamos ver aqui algumas espécies, de camarão que ocorrem no Brasil e fazer o exercício, então, de correr a chave de identificação. Temos, chave ilustrada para identificação dos camarões dendrobranquiata no litoral norte do estado de São Paulo. É uma chave que ela é feita com as espécies de São Paulo, mas elas cabem aqui para as espécies também que ocorrem no sul, E a gente vai correr a chave, então, e identificar essas espécies aqui. Isso de identificação, eu vou mostrar um pouco aqui da chave, Seria muito interessante se vocês lessem a introdução que fala sobre camarões, características, mostrando aqui na fêmea, no quinto segmento torácico, o télico, quando o télico é aberto, quando o télico é fechado com as placas, as partes de identificação das estruturas morfológicas dos crustáceos, principalmente do camarão, que a gente vem repetindo e vendo bastante, Inclusive o exercício da aula prática que eu deixei para vocês já no Moodle. Falando aqui do segundo somito abdominal, que diferencia dendrobranquiatas de carídeos, aqui, o segundo somito com essa expansão lateral do segmento, caracterizando então os carídeos, que não entram nessa chave, que é especial para dendrobranquiatas. E fala um pouco da diversidade de espécies, de camarões, principalmente da região de São Paulo. E descreve ali a área de ocorrência das famílias, Bem interessante essa leitura. E depois começa a chave, de identificação das espécies. É uma chave, então, do tipo dicotômica, onde tem duas características, E aquela características que a gente validar leva para a próxima característica. Não sei se já fizeram esse exercício de correr chave de identificação de espécies desse tipo, dicotômica. Então a gente vai na característica número 1, redução no tamanho ou falta do quarto e quinto par de pereiópodes. Viu porque é importante saber o nome das estruturas? Porque na chave vai usar essa nomenclatura, Então a gente vai lá nos pereiópodes, olha o quarto e o quinto. Infelizmente o nosso quarto está quebrado, Vamos pegar um aqui que está inteiro. Oh, que azar! O quarto também está quebrado. Vamos ver esse outro. Agora o quinto que está quebrado. Vamos ver esse lado. Aqui. Quinto e quarto apêndices locomotores, pereiópodes. Mais curto, falta, do quarto ao quinto par. Não falta, porque eles estão aqui. Mesmo nesses que estão quebrados, estão quebrados, mas não são faltantes. Então, não é a primeira característica. E rostro mais curto que o pedúnculo ocular. Não, a gente já olha de cara, O rosto, esse espinho do rosto, não é maior, mais longo que o pedúnculo ocular. Então, não é a primeira característica. Vamos para a segunda. O quarto e quinto pares de pereiópodos são bem desenvolvidos, ok? E o rosto geralmente maior que o pedúnculo ocular, certo? Vamos para a terceira característica. Espinho pós-orbital presente. A gente vai lá na região
e passa a pinça. Não tem nenhum espinho aqui nessa região pós-orbital, né? Tem um espinho faríngeo, se eu não me engano, aqui, que a gente sente, não sei se vocês conseguem ver, né? Tem esse espinho e esse espinho aqui também. Mas atrás aqui, que é um espinho pós-orbital, não tem. Então, espinho pós-orbital ausente. Vamos para a característica 4. Rosto com dentes dorsais e ventrais. O rosto tem dentes dorsais e tem dentes ventrais. Então, vamos para o número 5. Sulco adrostral curto, terminando na altura do dente epigástrico. O sulco adrostral, né? Por isso que quem tem acesso a um camarão aí em casa seria interessante, né? Aqui tá o rosto, é basal ou lateral, ó, é esse sulco aqui, ó. É como se fosse uma canaleta, não sei se vocês percebem, né? A pinça até prende aqui, ó. Existe uma canaleta, um sulco na base desse rosto. Quando esse sulco adrostral termina bem curtinho, esse sulco vem até aqui, ó, na altura desse dente epigástrico, né, seria essa característica. Mas no nosso caso, o sulco adrostral, vejam lá, é longo. Ele vem até quase o fim dessa carapaça, né? Alcançando quase a margem posterior da carapaça. Então, nós vamos para a característica 6. Télico, né? Que é o aparelho reprodutor feminino, com a porção anterior das placas laterais não cobrindo o processo posterior, que é o télico aberto, né? No caso, a gente vai lá procurar o télico, que seria o quinto, a posição ventral do quinto segmento torácico, né? A gente não vê essa estrutura aqui, né? Só tem a base aqui dos apêndices. Mas se a gente pega o primeiro par de pleiópodos do tórax, do abdômen, né? O que a gente vê lá? A estrutura do petasma. Estão vendo essa estrutura aqui, ó? Aqui é o apêndice, né? Essa estrutura aqui meio curvada aqui, ó, é o petasma, é o órgão copulatório masculino, né? Então é um macho. E aí qual que é a característica do petasma para esse 6A ali, né? O petasma com a projeção distal curta, com a parte dorsal pouco curva. Essa é uma característica bem peculiar, porque ó, a base a porção distal, a porção mais distante, mais da ponta, é curta, pouco curvada. Se a gente for ver, sim, ela não é muito curvada, ela é pouco curvada, né? E o sulco, então, mas aí é uma característica meio inconclusiva, porque a gente teria que ver o que seria um petasma curvado para dizer que esse é não curvado, né? Mas depois a gente vai ver os outros exemplares para fazer essa comparação. Mas o que ele parece é que é pouco curvado aqui na porção distal, na ponta. E por fim, a característica final, o sulco lateral do sexto somito, sulco dorsal lateral do sexto somito abdominal é estreito. Essa também é uma característica que a gente vai só conseguir ver a diferença quando analisar outro indivíduo, né? Então, o sexto somito abdominal, e a gente vai lá no sulco também, né? Estreito. O que seria estreito, o que seria largo, né? Então, também a gente vai definir isso quando olhar o outro exemplar. Porque, justamente porque o exercício de correr chave, né, sempre depende de uma certa especialidade de quem está identificando.
não é assim na primeira identificação que vocês já vão acertar. Você tem que olhar vários exemplares, né? Até ter segurança no que vocês estão identificando, principalmente em nível de espécie. Porque são espécies que são realmente muito semelhantes. Vamos ver essa daqui. Já tá, tem lá o quarto e o quinto par, né? O sulco adrostral vai até a porção terminal aqui, não vai, né, só até o espinho epigástrico. Vamos olhar se é macho ou fêmea. Vamos lá para a região posição ventral. No abdômen não, né, tem só a coxinha, a base ali do apêndice reprodutor, mas se a gente vai no primeiro segmento, no primeiro apêndice, né, locomotor do abdômen, a gente vê lá o petasma, né? E aí agora a gente pode observar essa curvatura, né, da parte mais distal. Então, vou tentar aqui colocar os dois para ver se a gente chega a uma conclusão do que é mais curvo e o que é menos curvo. Uia, quase arrebentei a cabeça. Não sei se aqui minha montagem tá suficiente para ver, né? Essa curvatura não é tão fácil. Mas parece que esse indivíduo, né, é mais curvo do que esse. Esse aqui tá bem retinho, ó, o petasma, ele vem quase que retilíneo, né? E esse, a porção distal, ele faz uma curvatura. É claro que o fato de ele ter sido fixado, né, pessoal, tá no formol já, também pode modificar a forma, né, desse petasma. Mas como exercício aqui pra gente já cabe. E, por fim, olha só a diferença desse sulco do sexto somito abdominal. Quase a pinça quase nem prende, ó. Ele é realmente estreito, né? E esse aqui, ó, já tem um sulco. Esse aqui realmente a pinça fica nesse sulco, né? Então o sulco adrostral é mais largo, não tão estreito. E esse aqui seria um sulco adrostral estreito. Então, vamos lá ver a chave. Para esse aqui, sexta característica, télico, aí não temos a fêmea, ele é um macho, né? Então, petasma com a porção distal pouco curva, ok? E o sulco adrostral do sexto somito é estreito. Então, esse aqui é o Farfante pneus paulensis. E esse tem o sulco largo, né? E o petasma mais curvo, o brasiliensis. Então, aqui as mesmas, né, características. O sulco adrostral vai quase até o fim aqui do tórax, né? E a gente vai lá, olha o primeiro par de segmentos, não tem petasma, né? Porque é uma fêmea. Não tem, o télico, né? Tá ali, evidente, no quinto par do segmento abdominal. Eita. Nessa porção aqui, ó. Certo? E aí agora a gente vai colocar aqui no zoom para vocês verem se esse télico é aberto ou fechado. Aqui, ó. Tá olhando aqui o télico, ele tem essas placas cobrindo, né, essa região que é a abertura genital, que são aquelas placas onde o macho deposita o saco espermático, né, e fica embaixo dessas placas e vai fertilizando os ovos aos poucos, né. Então esse aqui tem um télico fechado. Infelizmente não encontramos uma fêmea para mostrar o que é o télico aberto, mas não vai ter essas placas, né. Aí a gente olha ali na aula, né, que tem um slide que mostra bem essa diferença.
aqui. Então aqui é um télico fechado, que é o que nós vimos as placas, e aqui seria um télico aberto, ó. Ele só tem uma aberturinha, que é a aberturinha genital, né? Então, infelizmente, não temos uma fêmea para mostrar. Então, voltando lá na chave, télico com a porção anterior das placas, está cobrindo, né? Então, télico com a porção anterior das placas, cobrindo o processo posterior, né? Processo posterior não exposto. Então, esse é o Farfã pneus brasiliense, né? E ainda que seria, olha como aquela característica ali, ó, mancha escura na junção do terceiro e quarto somito, não tem mancha nenhuma. Lembra que a gente viu na teórica que tá um animal fixado, formalizado, né? Então, num animal fresco, até é possível usar essa característica da mancha, mas quando ele está formalizado, ele perde essa característica, né? E o sulco adrorostral sem estreitamento, né? O sulco adrorostral não, o sulco do sexto somito, né? Tá vendo aqui que tem um sulco sem estreitamento, que é largo, né? Essas chaves, elas têm um palavreado, né? Uma forma de escrita que só para especialista mesmo entender. Deixa eu ver se esse sulco fica visível na lupa. Aqui, ó, sem estreitamento. Olha que largo que é esse sulco no último sexto somito do abdômen. No caso do brasiliensis, né? Então, ele tem um sulco largo, sem estreitamento. Então, começamos, né, pessoal, com as características gerais de crustáceo, uma revisão rápida, né? Cabeça, céfalo, tórax, abdômen, último segmento com telso e urópodes, né? Os urópodes birremes. Olha só, da base, né, sai duas partes, ramificado. No cefalotórax, um par de olhos pedunculados, dois pares de antenas, né, mais longos, um par de antenas e um par mais curto de antênulas. Na boca, um par de mandíbula com dois pares de um par de mandíbula e um par de maxilas. Os maxilípedes, que são os apêndices articulados, né, como os artrópodes, auxiliares também da alimentação. No tórax, 5 pares de apêndices articulados são os pereiópodes, né, para locomoção. E o primeiro par desses 5 do tórax, o primeiro par é modificado, né, é quelado. No abdômen, 5 pares de pleiópodes, que são birremes, né, também ramificados aqui na porção mais apical do apêndice, né, articulado, modificados então para natação, pleiópodes. O carapaça, né, com o rosto, depois nós vamos ver, né, as características aqui dos dentes do rosto, e aqui onde fica a posição das brânquias, né, e chamando a atenção para as brânquias do tipo dendrobranquiata, olha lá, né, como se fossem arvorezinhas, né, aqui elas são fixas nessa base, formando esses dendritos, né, essas árvores branquiais. E é essa brânquia, né, do tipo dendrobranquiata que classifica esses camarões, então, nessa ordem, né, dendrobranquiata. Outra característica interessante, né, é a pleura do segundo segmento. Lembrando, então, que essa placa lateral é a pleura, esternito, a placa dorsal, e tergito, essa placa ventral. Cada segmento é chamado de somito.
Então, no caso dos dendrobranquiatas, a pleura, né, a placa lateral do segundo somito abdominal ou do segundo segmento abdominal, ela, olha como que ela é, aqui é a do primeiro segmento, olha a do segundo segmento, não sobrepõe o primeiro, né, e nem, ela vai só sobrepondo aqui o terceiro, mas fazendo só essa justa posição mesmo, né, sequencial de cada segmento. E olha a diferença para esse outro exemplar de camarão. Também as características, né, de crustáceo, malacostraca, mas a brânquia, olha a diferença da brânquia. Ela é como se fosse uma pena, uma forma mais penada, e ela vem de cima para baixo. Então não é uma árvore branquial do tipo dendrobranquiata, mas é um camarão. E se a gente for lá no segundo somito, segundo segmento do abdômen, olha como que é a placa, a pleura. Ela sobrepõe o primeiro e o segundo segmento, justamente que ela é mais abaulada, porque são espécies, né, um grupo dos carídeos, esse que eu estou mostrando, que incuba os ovos ventralmente. Nos casos dos dendrobranquiatas, eles não incubam. Olha aqui como que é a segunda pleura, né? Ela fica por baixo da primeira, ó. E aqui a segunda, ela é abaulada, ela fica, quando a gente levanta, essa aqui é o segundo somito, né? Ela sobrepõe o primeiro e o terceiro segmento. Então esse camarão aqui é do grupo dos carídeos. Então se a gente pegar esse camarão e correr essa chave de identificação de espécie, a gente não chega em lugar nenhum, porque ele não é um dendrobranquiata, certo? Então a gente tira aqui da nossa sequência, né? E vamos analisar, começar a fazer a identificação das espécies, então. Iniciando lá na característica número 1, redução ou perda do quarto ou quinto apêndice, pereiópodes. Não, apesar de estar quebrado, mas estão presentes. Então vai para a característica 3, espinho pós-orbital presente. Vamos lá atrás do olho, pós-orbital, passa a pinça, né, ou o dedo, não tem nenhum espinho. Vamos para outra, espinho ausente, ok? 4, rosto com dentes ventrais e dorsais. Tem dentes dorsais e dentes ventrais. Tá vendo aqui os dentinhos ventral? Então vai para a característica 5. Sulco adrostral terminando na altura do dente epigástrico. Vamos lá no sulco adrostral, rosto, olha o sulco. Olha onde termina o sulco, conseguem perceber? Na altura do dente epigástrico. Ó, aqui já não tem mais sulco. Tá liso, né? E aqui tem um sulco que termina esse sulco, ó, bem, a pinça solta, ó, até aqui a pinça prende, aqui a pinça solta, bem na altura do espinho epigástrico. Então, chegamos na espécie Lithopeneus schmidt, sulco adrostral curto, terminando na altura do dente epigástrico. Essa maravilha aqui, belezura de camarão, é o Lithopeneus schmidt. Aqui, como essa chave é para a chave de espécies do Brasil, se a gente pegar aqui um exemplar de Vanamei e correr a chave, nós não vamos chegar em lugar nenhum, né? Porque ele é Vanamei. Até tem a característica, né? Aqui de Lithopeneus, o sulco adrostral vai até a altura do dente epigástrico, né? Só que, se a gente comparar os números de dentes do rosto e ventral são diferentes, né? E aí tem outras diferenças em relação ao sulco também, mas é tão específico, gente, é uma análise, ó, eles são Schmidt e Vanamei, são praticamente iguais. É muito difícil a identificação morfológica
dessas duas espécies, né? Claro, quem está numa fazenda sabe que está cultivando Vanamei porque colocou larva de Vanamei no cultivo, né? Mas por acaso estiver pescando, pegou um litopneus e está em dúvida se é o Vanamei, aí porque existem, né, principalmente em São Paulo, casos, né, de já ter identificado o Vanamei no ambiente. Para essa certificação é aconselhado fazer uma análise de DNA molecular, tá? Porque realmente, né, compare, eles são muito parecidos, o litopneus Vanamei e Schmidt. E essa coloração não vale, tá? Porque é coloração de fixação, ela pode se alterar, né? E como que eu sei, pessoal, que esse é o Schmidt? Porque eu peguei com os pescadores, né? E esse aqui foi pego numa fazenda, o litopneus Vanamei. Então a gente, né, sabe a origem, mas realmente pelas características morfológicas, né, se a gente corresse a chave para esse aqui, talvez a gente chegasse no Schmidt também, né, porque a gente não tem assim um olhar de especialista. Mas o que dá um indício também que isso aqui é Vanamei é a diferença dos dentes, tá, do rosto, tanto os dentes dorsais como os dentes ventrais do rosto. Iniciando lá a chave, redução ou falta do quinto, não, né? Já vemos ali que o quarto e o quinto estão presentes e não são reduzidos, dos pereiópodes, né? Então vamos para a característica 3. Espinho pós-orbital presente. Então a gente vai lá no pós-orbital e olha o que temos lá. Não sei se pega, se tem luz boa aí para ver. Mas lembra que os outros eu passava e a pinça ficava lisinha? Aqui atrás do olho, ó, já engatou num dentinho pós-orbital. Então, muito fácil esse aqui, né? Já chegamos. Pleióticos mulieri. Esse camarão, tá? A gente vai precisar colocar na lupa, né, para analisar a primeira característica, que é se o terceiro, redução ou falta do quarto e quinto pereiópode. Vamos olhar aqui na lupa. Olha só, então, para observar aqui, pleiópodes, né, do abdômen para natação. Aqui os primeiro, segundo e terceiro par de pereiópodes, né? E o quarto e o quinto são reduzidos. Esse aqui ainda é do pleiópode, né? Tão reduzido que não dá, reduzidos ou ausentes, né? Aqui seria a posição, ó, do quarto e do quinto, ó. Primeiro, segundo e terceiro pares, e aqui seria o quarto e o quinto são reduzidos ou ausentes, né? Então, mostra ali na chave. Redução no tamanho ou falta do quarto e quinto pares de pereiópodes, né? E aí o rosto. E aqui, olha o rosto, bem mais curto que o pedúnculo ocular. Aqui tá o pedúnculo ocular. Olha aqui onde vai o rosto. Só essa estruturinha aqui, ó. Então a gente para ali na primeira característica, né? E vai para a característica número 2. Rosto com um dente dorsal e falta o quarto e quinto pares de pereiópodes, né? Ou o rosto com 2 dentes dorsais e redução do tamanho do quarto e do quinto pereiópodes. Olha lá, 2 dentes no rosto, né? E apesar, é que eu não tô conseguindo mexer, esse bicho é muito delicadinho para mexer, para mostrar para vocês, né, que parece ausente o quarto e quinto, mas na verdade ele é reduzido, é que ele teria que ter um pouco de água aqui na placa de Petri, esse apêndice se solta, que ele tá grudado aqui na base, porque ele é bem reduzido, ó, ali, ó. Mas ele tem um toquinho ali, só que ele tá tão grudado, colabado, né? Mas acredite em mim, ele é reduzido. Mas o fato da gente já ter visto que são 2 dentes dorsais no rosto, né?
já mata ali, é o Peissus petruvieski, que é aquele camarão que eu comentei na aula teórica, que no verão acaba tendo uma mortalidade e esses camarões morrem, né, na beira das lagoas, e aí cria toda um alvoroço, né, achando que são larvas do camarão rosa, e ele é rosadinho, né, mas na verdade não é, é essa espécie do Peissus petruvieski. Lá mais um, esse indivíduo aqui. Primeira característica, a gente vai decorando a chave, né? Quarto e quinto pares de pereiópodes presentes, né? Vamos para característica 4. Espinhos do rosto ventral e dorsal? Não, apenas espinhos dorsais. Vamos para o 7. Rosto longo, sinuoso, fazendo uma curva, com dentes agrupados sobre a região do pedúnculo ocular. Olha, veja se vocês acham. Os dentes desse rosto curvo, sinuoso, não estão agrupados na altura do dente do olho ocular? Sim, né? Os dentes estão tudo concentrados nessa região do olho. A outra característica, rosto curto, não. Com dentes distribuídos em toda a região dorsal do rosto? Não. Então nós vamos para 8. Rosto com 5 dentes desiguais? Não, vários, né? Rosto com dentes bem similares na forma e tamanho, apresentando entre 7 a 14 dentes, né? Não vamos contar aqui, mas dá para ver, né? Que eles são basicamente do mesmo tamanho e contando grosseiramente, né? É que eu tô sem óculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Né? Mas é entre 7 e 14 dentes concentrados ali na região do olho, né? Então chegamos aqui na chave na Artemisia, na espécie, né, Artemisia longinalis. E aí o que eu vou pedir para vocês ainda fazerem no estudo individual de vocês? Olharem aqui as imagens finais, ó, que vai trazer fotos dessas espécies que a gente conseguiu identificar na aula de hoje e também de outras espécies que nós não temos na coleção, mas que vocês podem estar vendo as características aqui pela chave. Aqui é o Chiphronoeu crueri, ó, pessoal, que é o sete barbas. Ele é muito parecido com essa Artemisia, né? Também tem o rosto curvado, só que 1, 2, 3, 4, de 4 a 5 dentes, né, concentrados nessa região. Daí ele chega no Chiphronoeu crueris, que é o sete barbas, né? Que é a diferença lá na chave, ó, com 5 dentes desiguais, Chiphronoeu crueri. Se o rosto tem dentes similares na forma e no tamanho de 7 a 14, concentrados ali na região do olho, é a Artemisia. De 4 a 5 desiguais na região do olho, também Chiphronoeu crueri. Beleza? Que é o sete barbas. Então, ficamos por aqui. É o que temos de exemplares de dendrobranquiatas, né? Inclusive eu sempre deixo, né? Se vocês têm contatos, né, da pesca industrial, que daí vem essas outras espécies diferentes de camarão, diferentes do que a gente encontra no estuário, né? E quiserem doar para a coleção, sempre é bem-vinda. Assim como de carídeos, né? Que a gente vai ver um pouquinho semana que vem.